Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live VIP de hoje. Hoje será uma live muito especial, uma live VIP mesmo, com uma mestre, não no mercado de maneira geral, né? Uma mestre que nos ensina muitas coisas e aceitou o nosso convite para estar conosco hoje. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Olá, Amaro! Muito boa noite, o pessoal da Arte Mídia, Lavras conosco, todo mundo entrando, vamos chegando para o nosso happy hour da comunicação visual. E hoje, com essa oportunidade, a Beta conosco. Oi, Beta! Seja muito bem-vinda! Olá, Evelyn conosco, Mari conosco, seja bem-vinda. Espero que vocês gostem. Hoje é uma live com conteúdo muito denso e eu acho que vai transformar as pessoas que estão aqui. Michele conosco, a Cris conosco, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Formas em peso aqui. Um beijo, pessoal da Formas. A Silvia conosco. Seja muito bem-vinda, Silvia. Espero que vocês gostem. Tudo que a gente aprende é conhecimento. E é um conhecimento aplicável, um conhecimento não só para as nossas empresas, mas para a nossa vida. A Alessandra é uma pessoa capaz de trazer conhecimento para a vida da gente. Então é uma honra mesmo tê-la conosco nessa live, essa live VIP hoje. Que bom que vocês vieram. Vamos chegando. Alan conosco, Cris conosco, sejam bem-vindos. Alessandra Sade já está conosco, seja muito bem-vinda. Pessoal, antes de eu chamar a Alessandra, eu queria 2 minutinhos de vocês, que eu vou contar uma historinha de 2 minutos, tá? Em meados de 2005, havia uma jovem ávida por busca de conhecimento. Apesar da sua formação na área pedagógica, estava imersa em uma rotina que tinha se apaixonado. Cada dia mais via o que aprendia transformando os seus sonhos. Sua principal leitura na época eram 2 revistas de destaque, Venda Mais e Mulher Executiva. A jovem aguardava ansiosamente a chegada mensal delas, principalmente para ler o editorial que ela amava. Degustava cada frase, pois tudo lhe fazia sentido. Com o passar do tempo e os desafios que a vida lhe impôs, ela pensou: por que não levar tanto conhecimento para esse mercado que tanto amava? Sem pensar 2 vezes, escreveu um e-mail para aquela admirada editora, contando sobre os seus sonhos e o quanto essa lhe inspirava. Para sua surpresa, a resposta foi rápida e extremamente humilde e generosa. A famosa editora marcou um almoço, onde dedicou horas para lhe ensinar como montar a sua revista. Após esse almoço, a jovem começou a dar andamento em tudo o que aprendeu e a famosa editora passou a escrever artigos mensais para ajudar a revista. Foi treinar pessoalmente a sua equipe, ajudou a organizar a primeira feira de gestão e tecnologia em comunicação visual em 2007 e depois em 2012. Palestrou nos congressos, participou dos eventos e ajudou e ajuda sempre. Me surpreendeu com o nome dela no seu livro. Amiga Alessandra, agradeço a Deus pela sua vida. Você não me ensinou somente a fazer uma revista. Me ensinou a ser generosa, humilde, fiel aos meus princípios e buscar sempre os meus sonhos. Ver o teu sucesso hoje e aonde você chegou não poderia ser diferente. Você plantou cada semente do que representa para o mundo hoje. Que Deus ilumine a cada dia mais as tuas conquistas. Adoro você. Pessoal, então, quem vai estar conosco é a Alessandra Sade, que é Master of Science in Business Administration em Neuromarketing na instituição de ensino Florida Christian University. É jornalista especializada em Management, com MBA em Direção Estratégica e mestrado em Neuroliderança. Professora nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas em todo o Brasil, professora do Master of Science in Business Administration e Neuromarketing na Florida Christian University, palestrante internacional, CEO da Sinhasad de Desenvolvimento Humano, autora dos livros
Atreva-se a mudar, leve o coração para o trabalho, a arte da guerra para a gestão de equipes e liderança tóxica. Ali, é com muito prazer e muita gratidão que eu chamo você a participar da nossa live hoje. Pessoal, com vocês, Alessandra Sade. Pessoal, a Ali tá entrando, conectando já. Boa Ali, é uma noite, honra. Lu. Boa noite, tê-la aqui conosco. Muito obrigada por tudo que você fez e faz, por mim e por todos à tua volta. Você não me avisou que eu tinha que ter lenço de papel aqui do lado, né? Não me falou. Ai, eu chorei já aqui. Boa noite, Lu. Boa Boa noite. noite para todos vocês. Um carinho imenso que eu tenho por você, Lu. Pode ter certeza que eu não fiz nada. Eu só te dei carinho, que era o que você estava mais precisando naquela época. E assim, você andou sozinha. Se você não tivesse talento, você não tinha chegado onde você chegou hoje. Então o mérito é todo teu e só teu, Lu. Então aqui vai meus parabéns para você. Sempre que eu te vejo, eu te dou os parabéns. Essa veia empreendedora que você tem, que eu não tenho, que eu queria ter também. Imagina. E eu digo assim, que eu tenho muito orgulho de cada passo que eu vejo você dar. A gente quase não se encontra pessoalmente, mas eu estou sempre te acompanhando e eu olho e falo assim, olha como o passarinho criou asa, né? Então assim, eu tenho muito orgulho de você, Lu. Meus parabéns, Muito do fundo do meu obrigada. coração. Se sinta abraçada por mim e não me faça mais chorar essa noite, tá bom? Muito Um beijo obrigada, pra tô você. chorando também, minha Obrigada. mentora. Eu quero Pessoal, mandar um beijo. vamos Quero lá. mandar um beijo para sua. Antes de começar, quero mandar um beijo para sua filha, que tá uma moça Eba! linda, né? Quero mandar um beijo para todo mundo que tá chegando. Um beijo para quem já chegou, gente. Eu quero mandar um beijo especial para Roberta da Formas, lá de Joinville, para toda a equipe da Roberta lá da Formas, gente. Tive a oportunidade de Eba! já palestrar na Formas também. Então, um beijo para Roberta, beijo para o pessoal da Formas. A Vânia, saudades também. Vânia, sei que você tá aqui com a gente. Para todo mundo que eu não vou conseguir falar, porque senão... Mas, ó, beijo, beijo. Beijo para todos vocês que estão acompanhando a gente. Eu espero que a nossa live seja útil hoje para todo mundo, tá bom? Vamos lá, Lu. Com O que você quer que eu certeza, fale? vamos O que você começar. quer que eu fale? Vamos Ali, lá. o povo quer saber se eles querem se enquadrar se são líderes contagiosos ou contagiantes. Aí é com você, minha amiga. Vamos falar de liderança tóxica? Vamos lá. Gente, hoje, né, ser um líder contagioso ou ser um líder contagiante? Eis a questão. Né? Eu estou falando de liderança tóxica quase todos os dias. Né? E eu falo o seguinte, as emoções, elas fazem parte do nosso ambiente corporativo. Quando a gente fala assim, não existe empresa sem pessoas e não existem pessoas sem emoções. Então, logo, né, matematicamente falando, não existem empresas sem emoções. A gente não pode negar as emoções dentro das empresas. Ocorre que, enquanto líderes, a gente não para se perguntar os impactos dessas emoções no nosso dia a dia. A gente só fica pensando no resultado. Não que o resultado não seja importante. Minha formação é em management, então eu não estou aqui para falar de poesia. Eu estou aqui para falar de resultado, sim. Os resultados são importantes, a gente trabalha por resultado e a gente é cobrado por resultado todo santo dia. Então, a gente tem que entregar resultado, sim. Sim. Agora, se as pessoas não estiverem bem, elas não fazem absolutamente nada. Elas empacam feito uma mula. Desculpa o meu jeito, tá, gente, que me conhece. Elas empacam feito uma mula e elas não fazem absolutamente nada. Aí o líder chega pra mim e fala assim, mas eu não tenho tempo de ficar na porta do banheiro pra ver quem tá chorando, quem não tá. Mas não é isso, gente. Não é isso. Eu sempre falo, não adianta você se matar de treinar uma equipe se você não cuidar dela. E não adianta você só cuidar e não contribuir para o crescimento da equipe também. Então, o que poucas empresas conseguem fazer é treinar e cuidar das pessoas. Essa é uma grande premissa. Por quê? Desafio, Porque né, Ali? Um grande desafio e que poucas empresas, Lu, conseguem fazer hoje, mas as que fazem têm sucesso. Tá? Tem sucesso. Então, veja, a dor emocional, ela faz parte do nosso ambiente. Ela é um subproduto do nosso universo corporativo. O que vai mudar, sabe o que é? O que vai mudar é a resposta que o nosso organismo dá para essa dor. Tá? Então, se a resposta for uma dor, como é que se diz assim? Se a resposta for nociva, essa dor vai ser contagiosa. Se a resposta for
curativa, essa dor vai ser contagiante. Aí alguém chega para mim e fala assim, mas para lá, existe dor contagiante? Existe? Existe isso, né? Existe sim, gente. Ai, aperta o coraçãozinho, gente, pra gente dar mais ponto. Então, Isso assim, mesmo. existe dor contagiante? Existe sim. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, numa equipe de vendas, né? Se você tá lá, você dá, de repente, uma meta para sua equipe, uma meta lá, 2, 3 pontos acima do que a pessoa tem condições de entregar, uma meta individual. Se dá 2, 3 pontos acima do que a pessoa tem capacidade para entregar, a pessoa vai receber aquela meta já com aquele friozinho na barriga, né? Aquele tesão, vai falar assim, é difícil, eu não sei se vou conseguir. Mas ela sabe que no final, ela vai entregar. Então, o próprio prazer na execução da tarefa é difícil. Mas lá no final, aquela dor, ela se torna algo contagiante, quando ela vê que ela conseguiu cumprir a meta. Agora, então é uma dor contagiante. Agora, quando você passa uma meta para alguém que já está acima de 5 pontos do que ela tem capacidade para entregar, o que é que acontece? Ela já recebe aquilo com gastrite. Ela já recebe aquilo com gastrite. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai conseguir entregar aquilo. Aí ela fica o mês inteiro com aquilo, aí chega no fim do mês ela entrega um atestado. No fim do mês ela entrega o atestado. Isso, gente, isso é comum, muito mais comum que a gente imagina. Ou ela não entrega o atestado, mas ela chega doente. Ela consegue cumprir a meta 1 mês, ela consegue cumprir 2, e dali a pouco a coisa vai se arrastando e as pessoas vão adoecendo. E aí o líder olha e fala assim, mas aquele ali não presta pra nada, né? Tá sempre de atestado. Manda embora. E o pior não é isso, gente. Sabe o que é o pior? É que às vezes começa na mesma equipe. Ó, isso é um sinal amarelo, uma luz amarela piscante. Às vezes começa numa mesma equipe, 2, 3 começaram a apresentar atestado. E aí, quando 2, 3, uma mesma equipe começa a apresentar atestado, Lu, o que que acontece? Isso é sinal de que tem uma falha aí de liderança. Porque o problema não é nos que estão apresentando atestado. Porque se uma equipe está ficando doente, tem alguma coisa acontecendo. Então, a reação desse organismo vivo, biologicamente falando, está sendo muito mais contagioso do que contagiante. Não está sabendo lidar. Porque todos nós, vejam bem, todos nós temos um nívelzinho de toxicidade. Então, assim, o que é liderança tóxica? Vamos definir. A minha definição de liderança tóxica, vocês podem achar outras por aí, tá? Mas a minha definição de liderança tóxica é toda liderança que gera toxinas no ambiente que são capazes de gerar dor. Que tipo de dor? Dor de qualquer tipo, seja ela física ou psicológica. Só que a dor física, ela te causa algum mal-estar ou às vezes até alguma doença, mas você vai lá, vai no médico, toma um remédio e acaba, ok, passa, né? Pode voltar daqui a pouco, mas passa. Agora, a dor psicológica, gente, ela é muito mais perigosa. Por quê? Porque ela tem um tempo indeterminado. Você nunca sabe quando você vai poder contar com aquela pessoa. Então, a coisa fica sem futuro, entende? Para aquela pessoa. E não é só de fora para dentro, é de dentro, é principalmente de dentro para fora. Então, a coisa fica sem perspectiva. É muito ruim tudo isso. Muito, muito ruim. Então, aí, quando você tem um líder tóxico, veja, um líder tóxico tirano, a gente já reconhece de longe. Agora, um líder tóxico que é do bem, a gente não consegue reconhecer de imediato. Mas aí você vira para mim e fala assim, líder pois é, bem? A pergunta que eu sabia que você ia fazer agora. Mas pera lá, um líder tóxico do bem? O que é isso? Como né? assim? Porque muita gente me pergunta e fala assim, mas Ale, eu não entendo o título do seu livro, porque... Pessoal, enquanto ela toma um pouquinho o chazinho dela, depois, se vocês quiserem mandar perguntas, mandem. Porque nós não temos roteiro para essa live. A Ali falou para mim, Lu, pergunta o que você quiser e vamos que vamos. Então, pessoal, mandem perguntas que depois a gente vai tentar responder algumas. Vamos, eu tô no improviso aqui, tá, gente? Se deixar, eu falo até amanhã. Aí o que acontece? Muita gente me pergunta, se me questiona e fala assim, Ale, se é tóxico, não é líder, certo? Eu falo errado, errado, tá? Por que o título do livro é Liderança Tóxica? Tá? Porque o líder tirano tá lá, é aquele sujeito que
tem um certo grau de sociopatia, e ele é o cara que acorda para pisar nos outros, ele tem aquele tesão desgraçado de humilhar as pessoas. Então, assim, por N motivos, tá? Às vezes por trauma infantil, às vezes por excesso de insegurança, por N motivos ele faz isso. Agora, a pessoa que quer ajudar e acaba se tornando tóxica, essa foi uma das perguntas que eu me fiz na minha tese. Eu me perguntei assim, será que um líder saudável pode ser tóxico? Assim como uma mãe, por exemplo, uma mãe que ama demais um filho e acaba sufocando, intoxicando esse filho. E a conclusão que eu cheguei é que sim, um líder saudável, ele pode ser tóxico. E deixa eu dar um exemplo, tá? Existem poucos líderes que são extremamente preparados dentro das empresas. A gente vê pessoas que vão lá tentar tirar a dor de alguém e acabam não conseguindo tirar a dor de alguém e jogar no mar. Tá? Às vezes você vai lá tentar tirar a dor de alguém na melhor das intenções, você vai lá tipo coach, né? Mas sem preparo. Você vai lá tentar tirar a dor de alguém e pega pra você. Não tira e pega pra você. Aí você chega em casa, eu aposto que você já chegou em casa e já fez isso. Chegou em casa com energia horrorosa que não era tua. Aí você estragou a noite na sua casa, estragou o ambiente. Todo mundo estava te esperando, legal, com pizza, com Netflix ligado já, lá no pause, esperando você, e você chegou com uma energia horrorosa, com uma dor que não era sua. E você acabou pegando da pessoa com a melhor das intenções. Não tirou dela e pegou para você. Tem aquele que consegue tirar da pessoa e pegar para si. Tem aquele que consegue tirar da pessoa, não pega e passa para todo mundo. Tipo médico, assim, não pega. E tem aquele que é campeão, que ele não tira da pessoa, ele pega e passa para todo mundo. Esse é campeão. Não, esse é campeão. Nossa. Então, assim, esta falta de preparo é que faz com que isso afete uma organização inteira. Então, isso pode afetar de forma ou contagiante ou contagiosa, tá, gente? Então, é isso que a gente tem que ver. Mas todos eles são nocivos. O único que não é nocivo é aquele que consegue ir lá tirar a dor de uma pessoa e jogar no mar. Tá? Então, todos nós temos um certo... A mágica? Então, vamos lá. Todos nós temos um certo nívelzinho de toxicidade. Nenhum de nós é perfeito, senão a gente não tinha por que estar aqui. Então, todos nós temos um nívelzinho de toxicidade. A questão é, de que forma a gente está gerindo as nossas toxinas, tá? Porque a gente pode pegar a toxina do outro e pegar pra gente e sair intoxicando os outros? Pode. A gente pode criar toxinas do além para nós mesmos? Pode. A gente pode trazer da genética? Pode. Então, assim, de onde vem? Não queira ficar se perguntando de onde vem. Queira se perguntar o que é que você vai fazer com isso. Tá? Para quê? Para que você não intoxique mais pessoas. Tem gente que chega para mim, Lu, no final de algumas palestras e fala assim, vou te dar uma dica. E eu sempre recebo muito bem, assim, feedbacks, né? Aí a pessoa fala assim, olha aqui, ó, você devia falar também sobre maridos tóxicos, sobre esposas tóxicas, sobre filhos tóxicos, irmãos tóxicos, liderados tóxicos. Daí eu falo assim, gente, é claro que também tem liderados tóxicos. Mas no caso, o objeto da minha pesquisa foram os líderes. Então é por isso que eu estou falando de líder. Mas não é só o líder que é tóxico. Deixa eu deixar isso claro. Todas as relações podem ter isso. As pessoas são tóxicas, tá? Só que aqui a gente está falando do líder. Então, assim, é cruel? É cruel, porque o líder que é tóxico, ele intoxica uma organização inteira. E ele pode ir à falência com isso, não pode, ele? Porque ele tem dívida trabalhista, ele tem, né? As pessoas saem, entram por assédio na justiça. O prejuízo que tudo isso traz, físico e psicológico, é incalculável. Então, o que a gente precisa ver? Primeiro, a gente precisa ver quais são os sintomas, né? As pessoas estão adoecendo na sua equipe, tá? De repente, alguém que estava entregando o resultado começou a cair o desempenho das pessoas, porque ninguém fica incompetente do dia para a noite, né? Então, assim, o desempenho está caindo. Aí você começa a observar também. Porque, assim, dificilmente as pessoas vão chegar e vão ter coragem de falar para você que você está sendo tóxico. A menos que você seja uma pessoa muito aberta e receba isso de uma maneira muito legal. Mas é difícil, tá? Então, você tem que ver os sintomas, tá? A pessoa tá caindo, a pessoa tá muito nervosa,
Tá? A pessoa começa a engordar, sintomas físicos. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu tô perdendo tufos de cabelo, eu engordei 20 quilos em 3 meses, ou emagreci muito. A pessoa começa a ter sono, ela começa a tomar medicamento de uso contínuo. Antigamente eu via nos refeitórios das empresas, Lu, as pessoas trocando receita até de bolo. Hoje as pessoas trocam receita de remédio faixa preta. Ele fala assim, você já tomou esse? Daí outro fala, ah, esse me dá sono. Daí ele fala assim, não, mas para mim funcionou. Aí o outro começa a falar, e a gente entra numa redoma de que a gente começa a achar que tudo isso é normal. Gente, isso não é normal. E isso não pode se tornar algo normal. Porque uma empresa lucrativa não é uma empresa saudável. Uma empresa saudável é uma empresa que tem pessoas saudáveis. E não uma empresa que dá um monte de lucro à base de medicamento faixa preta para o corpo gerencial. Então eu gosto de chamar atenção para isso, porque tem muita gente tomando remédio. Os psiquiatras agradecem, porque hoje é a psiquiatria que cuida disso, né? Não é mais médico de louco. Sim. Psiquiatria que cuida disso, de ansiedade. A ansiedade, a depressão já é a segunda maior causa de afastamento no ambiente de trabalho hoje. Então a gente precisa começar a olhar com mais carinho para tudo isso. Sabe, Lu? Porque está na nossa frente. Então, assim, tem até um autor que ele fala assim, a gente cuida tanto da sustentabilidade, as empresas estão tão preocupadas com a sustentabilidade, mas não se preocupam com a sustentabilidade das pessoas que estão lá dentro. Né? Às vezes parece que o paisagismo é mais importante do que as pessoas que estão lá dentro. Então a gente tem que começar a medir também a sustentabilidade social, a sustentabilidade da saúde das pessoas que estão lá dentro. Isso a gente não está medindo. Tá? E isso é uma coisa muito, muito importante. Vai perguntando, vai perguntando. Ali, nesse sentido, então o líder ele tem que buscar um caminho de compreensão de tudo isso para ele poder agir nessas pessoas. Qual é o caminho? Sim. Então, Lu, quanto mais sensível o líder for, melhor, né? Mas a gente não pode esperar que todo mundo tenha sensibilidade, tá? Principalmente quando você está sendo tóxico, porque muitas vezes você está sendo tóxico, aquilo que a gente falou, você está sendo tóxico e não está percebendo que está sendo tóxico, né? Sim. Eu descobri que eu era tóxica. Um dia minha equipe chegou para mim e falou assim, Ale, nós precisamos falar com você. Daí eu falei assim, podem falar, né? Daí eles falaram assim, não, na sala de reunião. Daí eu falei assim, mas por que na sala de reunião? A gente só ia para a sala de reunião em caso de extrema unção, né? Daí eles falaram assim, não, sala de reunião. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí fomos para a sala de reunião, aí eu já fiquei em pé. Eu sempre fui muito ativa, eu fiquei em pé, porque reunião tem que ser em pé, porque reunião não pode ser demorada. Aí eu fiquei em pé, eles falaram assim, Ale, senta. Eu falei, mas por que sentar? Rapidinho, reunião tem que ser rapidinho. Eles falaram assim, não, senta porque é delicado. Aí eu sentei, mas já comecei a me chacoalhar, né? Porque eu falei, gente, é melhor vocês começarem a falar logo, porque eu tô ficando nervosa. Eu falei pra eles, né? Aí eles falaram assim, sabe o que é, Ale? É que você vem fazendo algo que vem prejudicando o nosso desempenho. Eu falei, eu? O que eu tô fazendo? Você? O que eu tô fazendo? Eu tinha feito 200 cursos de liderança, liderança isso, liderança aquilo, liderança servidora, liderança papapá. Aí eu olhei para eles e falei assim, o que eu tô fazendo? Eles falaram assim, pois é, você, Ali, você tá interrompendo a gente o tempo todo. Eu olhei e falei, eu? Falei, eu não faço isso. Primeira coisa, negação. Falei, eu não faço isso. Aí os 20 olharam para mim e fizeram assim, ó, o tempo todo. Bom, quando alguém te fala que você faz uma coisa e você acha que não faz, você fala assim, que se dane, eu não faço mesmo. Agora, quando 20 olham pra você e fazem assim, você fica sem argumento. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu olhei pra eles e falei assim, bom, vocês estão me dizendo uma novidade. Vocês estão me dizendo que eu faço uma coisa que eu não sei que faço, logo se eu não sei que faço, eu não sei como parar de fazer. Comecei a ficar nervosa. Falei assim, não sei como parar de fazer. Falei, então, preciso de ajuda. Falei, preciso de ajuda, preciso pensar, vamos para casa pensar. 3 dias. Falei, daqui 3 dias a gente volta para a sala de reunião, todo mundo pensa numa solução, daqui 3 dias a gente volta para a sala de reunião, pode ser? Aí todo mundo, sim, pode ser, todo mundo calmo e eu nervosíssima, né? Eu fui para casa e não pensei em nada, eu chorei, porque eu chorei. Falei assim, me traíram pelas costas, e eu indo lá, perguntando se eles precisam de mim, se precisam de alguma coisa, me traíram pelas costas, vocês fazem 200 cursos de liderança, e eles me traíram pelas costas. Aí 3 dias depois, estou lá, eu no maior corpo mole, lá na minha mesa, então, aí
Eles chegam e falam assim, Ale, vamos pra sala de reunião? Falei, fazer o quê? Aí eles falaram assim, ué, mas a gente não tinha combinado? Falei, lembraram. Falei, é mesmo, a gente tinha combinado, né? Aí fomos indo para a sala de reunião, falei, meu Deus, aí entrei na sala de reunião, já me posicionei como líder, né? Olhei para eles e falei assim, e aí, vocês trouxeram uma solução? Porque eu não tinha pensado em nada, não tinha pensado em nada. Falei, trouxeram a solução? Aí eles olharam para mim e falaram, sim, trouxemos. Gelei. Na hora que eles falaram assim, trouxemos, gelei, né? Aí eu falei, qual é a solução? Agora vocês vejam a criatividade do povo, né? Olha a criatividade. Sabe aquelas bolachas de churrascaria que é redondinha, assim, de um lado é verde para virar carne, do outro é vermelho para não virar carne. Eles montaram um protótipo daqueles para botar em cima do computador. Eles falaram assim, olha, a gente vai botar em cima do computador. Quando tiver vermelho, você não pode vir. Quando tiver verde, você pode vir. Eu olhei para aquilo, me deu vontade de rir, desde que não fosse comigo, né? Eu olhei para aquilo e falei assim, bom, ok, agora eu vou impor duas condições para esse troço funcionar. Eu falei, a primeira é, esse negócio não pode ficar mais de 70% do dia virado no vermelho, porque senão ninguém vai se falar. Eu falei, e a segunda condição é que eu também quero uma bolacha dessas para o meu computador, porque vocês também me interrompem. Falei para eles, né? Se vamos educar todo mundo. E aí, fui para casa naquele dia e chorei também, né? Mas eu vou dizer para você assim, foi uma coisa muito legal a médio e longo prazo. Eu descobri que era tóxica e não sabia, né? 2, eu consegui tratar a minha toxicidade. E 3, educou, porque até eu me via chegando, aí eu via que estava vermelho, eu voltava. Então, assim, foi engraçado, mas me educou. E assim, a proximidade que eu tinha com a equipe fez com que a equipe chegasse para mim e me dissesse que eu estava sendo tóxica, né? Sim. E não falaram essa palavra, porque essa palavra na época não estava, né, na berlina, não estava à tona. Mas se tivesse, eles teriam falado com certeza absoluta, né? Eles teriam falado assim, você está sendo tóxica, socorro. Então, assim, eu era tóxica e não sabia. Então, deu tempo de eu me desintoxicar para poder ser uma líder melhor. Mas eu fui buscar, veja, novas respostas para a liderança, para os problemas de liderança na neuroliderança. Por quê? Porque a liderança tradicional, ela já não me trazia mais novas respostas para os problemas antigos. Não me trazia mais. Sim. Eu tinha feito 1000 cursos de liderança e não estava encontrando novas respostas para os problemas antigos. E a neuroliderança me trouxe. Quando eu comecei a estudar o cérebro... Então, estudar a biologia da coisa. Se você puder falar um pouquinho sobre isso para eles que estão... Tá. Eu não vou poder abrir o cérebro, mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu tinha uma pessoa na minha equipe, há muito tempo atrás, que ela só funcionava depois das 10 da manhã, né? E aquilo me dava uma raiva, porque assim, pô, eu chegava cedo, né? E ela nem cumprimentava ninguém antes das 10 da manhã. Aí depois das 10 ela virava outra pessoa. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, escuta aqui, você é bipolar ou é sacanagem, né, o que você faz pra ela? Porque não é possível, antes das 10 você é uma pessoa, depois das 10 você é outra, né? Uhum. Ela olhou pra mim e falou assim, não, é que eu acordo às 10. Meu organismo só acorda às 10. E antes, eu não tinha estudado neuroliderança, eu achei aquilo cúmulo. Eu falei assim, mas que absurdo. Aí, veja bem, olha que absurdo o que a liderança tradicional faz. E eu marcava a reunião com ela, nas reuniões que ela tinha que estar presente, sempre antes das 10. Sim. Só de raiva. Para mostrar quem é que tinha poder. Para mostrar quem é que tinha poder. Tá? E ela ficava assim, feito um zumbi na reunião. Quer dizer, eu não extraía nada de coerente dela, mas eu marcava. Eu marcava porque eu queria mostrar quem é que tinha força. E daí você ia ficando com mais agonia dela, né? Sim. Aí depois que eu comecei... Sim. Aí depois que eu comecei a estudar a neuroliderança, eu comecei a entender que eu, na condição de líder, preciso extrair o máximo dela. Eu não tenho que ser... Veja, tem pessoas que olham e falam assim, ah, você virou refém dela? Não. Eu mudei o mindset. Eu comecei a ver que eu precisava, que ela tinha muitos talentos e eu precisava, como líder, extrair o melhor dela. Aí eu comecei a marcar reuniões nas quais ela tinha que estar presente depois das 10 da manhã. E mudou absolutamente todos os resultados que ela começou a me entregar. Então vejam, às vezes a gente é ignorante mesmo. A gente faz coisas para mostrar quem é que tem poder, quem é que tem poder. E na verdade o poder está na biologia. É ali que está o poder.
Tá? E a gente não consegue entender muito bem isso quando a gente não estuda a biologia do ser humano, os cronotipos. Então, assim, Sim. o que que mais funciona, o que que menos funciona. Em equipe de vendas, existe a neuromotivação, isso vale para meta, para uma série de coisas. Então, assim, é legal, a gente, é apaixonante, tá? Mas na live aqui eu não consigo abrir o cérebro e mostrar isso para vocês. Sim. Mas eu digo assim, desde que eu comecei a estudar, eu me encantei, eu me apaixonei por tudo isso, porque tem gente que 6 horas da manhã, eu sou diurna, o meu marido é noturno, então a gente combina. Tem dia que na Sim. hora que ele tá indo dormir eu tô acordando, entendeu? Mas tudo bem, desde que vocês façam um acordo, não tem problema nenhum. Tá? Não tem nenhum problema. Então, assim, a gente tem que aprender a viver com as diferenças, porque o mundo só é bonito porque nós somos diferentes, só por causa disso. É Ah, verdade. então, é isso que faz uma equipe ser coesa, é justamente a diversidade. Igual a mim, Deus me livre, já tem eu, por que eu vou querer outra pessoa igual a mim? Nem para ser meu sucessor, nem para ser meu sucessor, porque quando eu estiver indo, o mundo já vai estar diferente. Né? É, com Então, nem certeza. para isso não serve, nem Ali para tem um isso. comentário aqui da Andrea Mendonça que eu achei importante. Acho que as pessoas tóxicas só existem se estiverem outras receptivas ao seu negativismo ou a um ambiente propício a isso. Será? Olha só, sim e não. Deixa eu explicar por quê, tá? Porque é claro que se não tiver um organismo para receber a toxina, logo não há toxina, matematicamente falando. Se não tiver organismo para receber toxina, logo não existe toxina. Mas existem pessoas, veja, sempre vai ter um organismo para receber algum tipo de estímulo. Essa é a questão. O dia que não tiver organismo para receber nenhum tipo de estímulo, você vai estar fechado numa ilha sozinho. Essa é a questão. Tá? Porque eu posso chegar para você, Lu, e falar assim, Lu, como você é incompetente? Isso não te fazer coceira nenhuma. Sim. Você olhar e falar assim, você não vai falar, mas de repente você vai pensar, você já se olhou no espelho hoje? E aquilo não fazer Sim. nada. E aí, para tua colega do lado, eu viro e dou o mesmo estímulo, falo assim, você é incompetente, hein? Você também é uma incompetente. E ela pega e vai chorar no banheiro. Então, quer dizer, o nível de toxicidade foi diferente. Eu dei o mesmo estímulo. Para você não fez nada. Para ela foi assim avassalador. Tá? Por quê? Porque o organismo dela estava mais propício para receber. Por quê? Porque ela estava mais sensível por algum motivo, porque talvez ela já tenha escutado isso de outras pessoas, porque ela somatizou, por N motivos. Aquilo foi, a sensibilidade dela foi maior para receber aquele estímulo. Tá? Então, assim, é claro que o ambiente propicia, a genética propicia. Tá? Se não houver ninguém para receber esse estímulo, não vai existir a toxina. É verdade, não vai existir. Mas se não houver ninguém para receber nada, você vai estar sozinho no mundo. Tá? Então sempre vai ter alguém que vai querer magoar você. Sempre vai ter alguém que vai ter inveja de você, infelizmente. Sempre vai ter alguém que vai querer te derrubar por algum motivo, às vezes até inconsciente. Às vezes até inconsciente. Isso acontece com a gente, muitas vezes, direto. Às vezes você chora porque alguém te falou alguma coisa e a pessoa nem percebeu. Ela fez isso com boas intenções, ou ela fez isso porque ela acha que ela é tua amiga, e ela acaba te magoando. E isso tem um nível de toxicidade. Isso tem um nível de Sim. toxicidade. Tá? Então, por isso que a resposta é sim e não. Tá? Porque se não houver para quem você entregar esse estímulo, ninguém recebe. Mas sempre vai ter alguém para receber um estímulo tóxico. Sempre vai ter, porque senão você vai estar sozinho numa ilha. Tá? Nós vivemos com pessoas em volta da gente. Tá? Ou a menos que você viva num ambiente onde todo mundo seja muito zen, e aí assim, todo mundo é 100% Buda, assim. Mas que eu também, desculpa, mas eu não acredito, com todo o respeito do mundo, eu não acredito que exista um ambiente assim. Tá? Porque Sim. até nos lugares onde todo mundo fala que medita o dia inteiro, eu já encontrei pessoas que não são 100%. Existe muita incoerência, infelizmente. Tá? Pessoas que falam algumas coisas, mas no dia a dia acabam fazendo outras completamente diferentes. Isso é muito triste mesmo. Pessoas que pregam isso, que pregam aquilo, saem da pregação. Não tô nem falando de religião, tá, Não, gente? Porque eu não claro. quero colocar isso à tona. Mas, assim, que saem daquilo e já estão intoxicando as outras pessoas, às vezes até as pessoas mais próximas, que elas mais amam, e elas estão fazendo isso. Então, eu realmente não acredito que exista um ambiente livre de toxicidade. Eu gostaria que existisse, e eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa da esperança, mas eu não acredito que exista. Tá?
Ali, quando o líder, por ter esse feeling mais aprimorado, ele pode se tornar refém da equipe, tentando agradar toda a equipe o tempo todo? Que eu já vi alguns casos assim. Sim, Daí ele a pode equipe é ser... tóxica para Sim, ele. pode. Ele pode fazer isso. E aí ele pode se auto-intoxicar com a própria equipe. Ele pode fazer isso sim. Mas aí ele vai cair a performance dele. Ele vai ser um líder de baixa performance. Em pouco tempo, muito possivelmente, ele vai sair da empresa. Ou a empresa vai sair com ele, né? Então ele vai ser, como líder, ele vai começar a ser um líder fraco. Porque o líder, ele precisa ser um líder firme, né? Ninguém quer um líder bananão na equipe. E aí ele vai se Sim, tornar um líder bananão, né? Então, assim... a é gente não assim, é quer. verdade. O líder tem que ser firme, né? Todo Uhum. mundo quer um líder firme ali para tomar decisão, para fazer as coisas. Então, o líder bananão, um líder muito bonzinho, ele também não vai muito para frente, né? Ele precisa ser bem quisto, mas não necessariamente passar a mão na cabeça das pessoas, né? Ok. O Paulo está perguntando: estilos de gestão agressivos são necessariamente tóxicos? Depende do nível da agressividade, tá? Depende do nível da agressividade. Por exemplo, algumas empresas que eram muito agressivas, eu não vou falar o nome, tá? Por questões éticas eu não vou falar o nome, mas que hoje estão respondendo muitos processos por causa de assédio moral, tá? Principalmente em questões de a forma como faziam as premiações de vendas, enfim, estão respondendo muitos processos por assédio moral, tamanha a agressividade. Por exemplo, assim, colocavam o pior vendedor dentro de um caixão, ou faziam metas assim Nossa! extremamente... isso acontece, Lu, mais do que a gente imagina. Tá? Então, assim, tem políticas de algumas empresas que são extremamente agressivas, às vezes, por exemplo, tem um supermercado que eu também não vou falar o nome, que achava que os caixas, quando os caixas saíam do mercado, das suas posições para irem ao banheiro, eles perdiam muito tempo de produtividade. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a entregar fraldas geriátricas para essas pessoas usarem para não sair do posto de trabalho Meu e Deus, que obrigar absurdo! as pessoas a fazer xixi e cocô nas calças e ao final do expediente, gente, parece piada, mas não é. Ao final do expediente, trocava a fralda para ir embora. Sem chuveiro, sem nada. Então, assim, e tem muita gente que ainda se presta a esse tipo de coisa, porque precisa. Então, Necessidade, assim, né? é muito triste você ver, isso é uma política agressiva, sabe? Tem empresas que têm no DNA, o próprio DNA da empresa incentiva a toxicidade. Tem muito isso. Às vezes acontece em empresas familiares, então tem muito isso, que o próprio DNA da empresa incentiva a agressividade. Isso existe sim. O Mancini está perguntando: para empresas que precisam de resultados imediatos, se sairiam melhor com líderes psicopatas nesse caso, né? Mas Não, não. por favor. A psicopatia é uma doença, gente, tá? Às vezes as pessoas falam assim, é psicopata. A psicopatia é uma doença, pelo amor de Deus, né? A gente tem muitos sociopatas por aí. Ainda até tem uma amiga, a Carol, ela tá fazendo uma pesquisa sobre isso, ela é psicóloga, e ela vai escrever sobre sociopatia. Existem muitos sociopatas soltos por aí, e é engraçado que a maioria deles são homens. Só 3% dos sociopatas são mulheres. Isso não significa nada também, tá, gente? Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas, assim, os sociopatas, o interessante dos sociopatas, sabe o que é? É que eles são extremamente sedutores, tá? Então, assim, você demora para descobrir que eles são assim. E, geralmente, eles são extremamente competentes. Então, a tendência é que eles fiquem dentro das empresas, porque eles dão Sim, resultado. sim, eles Tá? mostram o resultado. Eles dão resultado. Então, a tendência é que eles fiquem dentro das empresas, mas não psicopata, tá? Eu diria, Sociopata. eu trocaria a palavra, eu diria assim, sociopata. E muito tristemente a notícia é que eles acabam ficando dentro das empresas. Eles demoram muito para serem descobertos. Um indicador seria a rotatividade da equipe? Não só a rotatividade da equipe, tá? Porque tem gente que fica dependente da toxicidade.
Tem pessoas que são mais fracas, elas acabam dependentes da toxicidade e elas ficam. Não por necessidade, mas por dependência emocional. Elas acabam ficando. Então, só a rotatividade não é um medidor, porque dependendo do tamanho da equipe e da quantidade de pessoas que têm dependência, tipo síndrome de Estocolmo, assim, sabe? A quantidade de pessoas que têm a dependência com aquele sentimento, às vezes a rotatividade é pequena. E às vezes tem pessoas que estão se segurando ali porque ainda não arranjaram outra coisa melhor e não foram embora. Então, o índice de turnover e a rotatividade muitas vezes não é um bom sinalizador. Eu diria que as doenças são sinalizadores maiores, porque as pessoas estão ali, mas elas adoecem muito rapidamente. Tem gente que fica tomando antibiótico o ano inteiro, que fica doente o tempo todo, que acabou de se curar de uma gripe, já começa outra em seguida. E tá lá a empresa investindo em vacina para gripe, investindo nisso, investindo naquilo, e a pessoa está sempre doente, tá? Então esse é muito mais um indicador do que o turnover. Muito mais. Perfeito, perfeito. Ótimo. A Ana Flávia está perguntando, tem algum teste para saber qual a hora a pessoa acorda para determinar o melhor horário de fazer as reuniões? A neurociência, ela tem um índice que mostra quais são os melhores horários para reunião. Eu não consigo me lembrar agora de cabeça. O professor Pedro Camargo escreve muito sobre isso. Se vocês puderem pesquisar na internet, o professor Pedro Camargo, ele é da área de neuromarketing, ele escreve muito sobre isso, eu não consigo me lembrar agora. Mas uma verdade é a seguinte, o pior dia e o pior horário para você fazer reunião com as pessoas é na segunda-feira de manhã. Tá? Entendi. E assim, a equipe nunca vai ser heterogênea porque as pessoas são diferentes, certo? Em questão de serem diurnas e noturnas. Então, um bom horário não seria nem no começo da manhã e nem no fim da tarde, para poder abranger em reuniões gerais, seria isso? Sim, exatamente. Por quê? Porque tem os cronotipos. Tem gente que é matutino, tem gente que é vespertino. Então, assim, nunca muito próximo, por exemplo, assim, nunca muito de manhã, nunca muito depois do almoço. Por quê? Porque essas pessoas vão estar acordando ou vão estar dormindo. Tá? Então, mas existe sim, pela neurociência, tabelas assim com horários, indicativos de horários. Eu não sei isso de cabeça. Tá? Sim, O professor mas é uma Pedro delícia Camargo sabe isso. É uma delícia mesmo. É um universo apaixonante, né? Estudar o comportamento das pessoas e o quanto isso pode trazer para a melhoria das empresas, melhoria da vida das pessoas, né? Sim, todos os gestores são pessoas e com certeza sofrem com isso também, né? A Roberta está comentando como o líder pode se autodesenvolver. Dica aos líderes novatos. Tá. Então, assim, como eu acho que é no sentido de não ser tóxico, isso? Tipo assim, como que eu posso me desenvolver para ser mais contagiante do que contagioso? Talvez seja isso, né? Isso. Então, a proximidade com a equipe é uma coisa muito legal, porque quanto mais próximo você estiver da tua equipe, mais fácil vai ser de você descobrir os deslizes que porventura você possa dar, porque todos nós somos seres humanos, a gente não acerta o tempo todo, né? O líder é perdoado pelos erros dele, a única coisa é que ele tem mais que acertar do que errar, ele não pode mais errar do que acertar, né? Então, a proximidade com a equipe é uma das coisas muito importantes. Outra coisa, se permitir ser uma pessoa normal, você não precisa ser super-herói porque você é líder, tá? Se permitir se desenvolver junto com a equipe, colocar pessoas certas nos lugares certos. Isso é uma das maiores premissas, coisas simples, tá, gente? Nunca prometer o que você não tem certeza que não vai poder cumprir e sempre cumprir o que você prometeu. São coisas muito básicas, mas que em liderança geram coerência, porque não existe nada pior do que um líder incoerente. Ele não cria confiança com a sua equipe. E o que uma equipe mais espera de um líder, por exemplo, hoje, que a gente está passando pela Covid, o que as equipes mais precisam de seus líderes? É confiança.
Por quê? Porque tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo de tudo. E o que os líderes que estão fazendo gestão à distância estão fazendo? Estão sufocando suas equipes, estão enchendo de reunião o dia inteiro, porque para achar que estão mais próximos das equipes, estão cobrando muito mais do que cobravam antes. Não tem horário de almoço, estão chamando em tudo quanto é horário para ver se as pessoas estão trabalhando ou para dizer que estão ali dando atenção. E isso está sufocando de uma maneira horrível. Até porque as reuniões online, elas cansam, a neurociência explica, elas cansam muito mais o nosso cérebro, cansa muito Sim. mais do que uma reunião presencial. Então, assim, é entender tudo isso, gente. As pessoas precisam um pouco do silêncio, elas precisam ter horário para ter a vida normal delas, porque a vida normal nossa já não é mais normal. Então elas precisam do tempo delas para ouvir a gritaria que está dentro da casa delas, sem o computador ligado, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Ale, por que você não faz mais live? Eu falo assim, porque eu preciso não fazer mais live. Porque eu respeito o meu olho não olhar tanto para uma tela, porque assim, sabe aquele negócio da desinfecção digital? Eu me respeito para fazer isso, porque eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio na nossa vida. Eu já passo o dia inteiro na frente do computador e eu tento equilibrar. No dia que eu não dou aula de noite, o computador fica desligado. No dia que eu não dou aula no fim de semana, o computador fica desligado. Por quê? Porque eu estou tentando me disciplinar. Eu estou tentando me disciplinar para isso. Acho que a gente precisa fazer esse exercício. A tecnologia, ela veio para ajudar a gente e não para atrapalhar a nossa vida. A gente é que tem que dizer quando que a gente quer usar e não ela ficar se impondo na nossa frente. A gente precisa entender isso. E é tão difícil entender isso, né? Nem me fala, nem me fala. Ali, me diga uma coisa, já que você entrou nesse aspecto do contexto que a gente está vivendo, desse panorama, o que você vê de positivo em tudo isso? Olha, Lu, eu te digo o seguinte, apesar de a gente estar passando por situações difíceis, eu acho que a gente tira grandes lições de tudo isso, sabe? Eu acho assim que, por exemplo, eu vou falar como pessoa, tá? Para mim, o que aconteceu comigo, né? Eu acho assim que o mundo precisava parar. O mundo precisava parar. Acho que todos nós precisávamos parar. Talvez não tanto tempo, né? Cada um tem o seu tempo, mas eu acho que o mundo precisava dessa pausa. Para mim, essa pausa serviu para eu ressignificar meus fins de semana. Eu não tinha um fim de semana com a família, então agora eu já penso novamente como que eu vou fazer com os meus fins de semana, quando eu voltar ao meu normal. Eu não gosto da palavra novo normal, porque o novo normal não vai ser novo, a gente vai voltar ao normal. A hora que tudo isso passar, o normal vai ser normal, então não vai ser novo normal, vai ser o normal, né? Então assim, a reinvenção do meu trabalho. Eu agora estou dando aula pela internet, que eu não imaginei que eu ia fazer isso antes. Todo mundo já me cobrava e eu ficava adiando. Eu tinha um pouco de medo desse negócio. Sim. Então, assim, reinvenção do meu trabalho. Então, a ressignificação... E são tantas turmas que você dá aula, eu não sei como você está conseguindo fazer tudo isso, né? Não parava em Curitiba. Então, eu estou tentando segurar também. Estou tentando segurar, estou aprendendo a dizer mais nãos. Estou ficando mais tempo... Estou selecionando poucas turmas para poder dar esse equilíbrio. Então, estou ressignificando o meu tempo também, que eu acho isso importante. Estou tentando estabelecer uma rotina, mas ressignificando o meu tempo. Eu estou em casa, então eu tenho tempo para leitura. Eu estou aprendendo a cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia antes. Então, assim, tempo para fazer as coisas. Os guarda-roupas eu já arrumei. Então, assim, mas tempo para fazer as coisas, porque a gente também precisa daquele tempo para pipoca. O ser humano precisa disso, gente. Coloquem esse tempo na agenda de vocês. Isso serve para a gente equilibrar o nosso eu. A gente precisa de equilíbrio físico e psicológico. Se você está só ali, daqui a pouco você sabe o que vai acontecer com você? Você vai espanar. Você vai para o hospital e não dá para ir para o hospital. Agora não. A gente não está em condições de ir para o hospital. Então você tem que cuidar da tua saúde mental. Mas uma das coisas interessantes foi conhecer o caráter verdadeiro de muitas pessoas. Então, pessoas que eu tinha assim comigo, que eram pessoas, como é que eu vou dizer assim? Eu descobri a futilidade de muitas pessoas. Lu? Eu vou te dar um exemplo agora. Eu sei que muita gente precisa trabalhar.
Tá? Eu não estou falando das pessoas que têm que sair de casa. Sim. Eu não estou falando disso, que tem pessoas que precisam. Eu não estou falando dos que precisam. Mas eu estou falando, assim, das pessoas que não precisam. Tá? Por exemplo, o meu cabelo. Quem cortou meu cabelo foi a minha mãe, que é idosa, a semana passada. Tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. Claro. Por quê? Porque a curva está crescendo justamente porque as pessoas não estão abrindo mão dos seus prazeres. Tá? E eu acho que esse é o momento da gente abrir mão dos nossos prazeres. Tá? Então, assim, a minha unha eu fazia toda semana. Eu não faço mais. Tá? E eu uso a mão. Todo mundo tá vendo minha mão. Então, assim, ai, mas é necessidade básica. Não é. Não é. Entendeu? Eu sei que as manicures também precisam sobreviver. Mas, gente, é o momento da gente repensar tudo o que a gente está fazendo. Certo? Então, assim, por causa de pessoas que estão colocando a sua vaidade em primeiro lugar, a gente não está protegendo o nosso próximo. Sim. Então, nessas horas, eu estou vendo muitas pessoas que eu tinha uma consideração que eu achava que não estão protegendo o seu próximo. Por quê? Porque estão pensando muito mais no seu umbigo do que no seu próximo. Eu só estou saindo de casa para ir no supermercado, porque na farmácia eu estou fazendo pela internet. Sim. Farmácia eu estou fazendo pela internet. O mercado eu não consigo ainda fazer pela internet. Tá? Eu não consigo, mas eu vou em horários que tem pouca gente. Então, assim, mais outra coisa, tá? Fazer o mundo entender que somos todos iguais. Né? Finalmente, independente da nossa raça, da nossa classe social. Por quê? Porque está todo mundo disputando hoje um respirador. Todo mundo está disputando oxigênio, que é uma das coisas que a gente tem de graça na natureza. E que não tem dinheiro que compre. Você pode ser rico, milionário, que você não vai conseguir comprar um respirador na hora que você mais vai precisar. Tá? Então, essas são algumas lições que eu estou aprendendo. Mas uma das coisas que eu mais sinto falta e que eu aprendi um valor mesmo é de um abraço. Tá? Sim. Porque eu sempre fui aquela pessoa de abraçar, então eu sinto muito falta de um abraço. Eu quero que tudo isso acabe logo para que eu possa voltar a abraçar todas as pessoas de volta. Ai, sinta-se abraçada, amiga. E foi muito boa toda essa lição que você deu, mesmo que seja uma chibatada, porque é muito importante. Tipo Curitiba, nós fechamos ontem novamente, né? E sabe Deus até quando, em função da incoerência das pessoas realmente. Então, mas em contrapartida, as qualidades das pessoas estão vindo à tona. Também, né? Claro, com certeza absoluta. Muitas pessoas estão mostrando o quanto são solidárias e a gente também não sabia. Então, existem os dois lados, né? A gente está verdadeiramente conhecendo as pessoas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda que tenha o lado bom e o lado ruim, é muito bom. Ai, que ótimo. Ali, antes que acabe a live, porque daqui a pouco ela vai cair, eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, do teu livro. Gente, o livro dela é fabuloso, é maravilhoso, Liderança Tóxica, além dos outros que ela tem, claro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu livro, Ale. Tá bom. O livro Liderança Tóxica, então, gente, ele traz... ele fala... assim, de tudo que eu falei para vocês aqui, mas com muito mais profundidade, é claro. E ele, em cada capítulo, ele traz uma história real de pessoas que passaram por lideranças tóxicas, que tiveram casos mais escabrosos, eu posso dizer assim, que eu coloquei no livro, que teve suicídio, pessoas que tiveram paralisia facial, enfim, coisas que aconteceram, que foram checadas, tá? Por causa de ambientes tóxicos, por causa de líderes tóxicos, enfim. Traz uma série de dicas também para empreendedores. É uma leitura, não é uma leitura leve. Eu gosto de ser honesta. Não é uma leitura leve e é uma leitura que, quando você termina, isso te leva muito à reflexão. Tá? Então, é para líderes, e é para pessoas que estão se preparando para serem líderes também. Tá? Você encontra o livro em qualquer livraria virtual. Tá? No meu site, você tem a vantagem de comprar ele autografado. Tá? Ai, que bom. Mas você pode comprar em qualquer livraria virtual também. Tá? A Sandra está comentando, maravilhoso esse livro. A Sandra esteve comigo numa palestra tua, e daí você autografou o livro para ela e tudo, e ela é muito grata, ela gostou demais do livro. Obrigada, Sandra, um beijo. E ela está conosco aqui hoje. A Roberta está falando, a live é tapa na cara. Isso mesmo, amiga, a live de hoje foi densa.
né? É pra gente grande. Não era a intenção, tá, gente? Não era a intenção, mas eu acho que tem alguns temas que a gente precisa falar, tá? Que a gente realmente precisa falar. Por quê? Porque se a gente só ficar passando a mão na nossa cabeça e na cabeça dos outros, o mundo não anda para frente, ele fica parado. E de parado a gente já não, sabe? A gente precisa evoluir. E a gente só evolui quando a gente anda para frente, né? Não importa a tua velocidade, importa que você esteja andando para frente. Com certeza. Ali, vamos fazer uma fotinha? Pessoal, nós Vamos, vamos agora se vamos. arrumar, dar um sorrisinho. Deixa eu fazer rápido. Então, gente, vocês viram o quanto o tempo da Ali é precioso na vida dela hoje e o quanto ela se doou em estar conosco aqui. Então, eu quero agradecer em nome de todo mundo ali por esse momento incrível, por essa live que com certeza vai trazer muito esclarecimento para todo mundo que está conosco, todo mundo agradecendo, a Lara falando excelente, Madeu mandando coração, e está Obrigada. todo mundo muito feliz. Pessoal, depois se vocês quiserem comentar, comentem que eu vou mandar tudo para a Ali, ela coloca tudo nas redes dela, nas coisas dela, que ela tem muito carinho. A Sandra está perguntando quando vai ser a próxima live. Sandra, me manda um e-mail dizendo que você gostaria muito e tudo que eu vou tentar convencer ela. Imagina, é muito... A Ali sempre se doa bastante para o nosso trabalho e eu tenho certeza que ela vai arrumar um tempinho de novo na agenda dela assim que possível. Vem para Formas outra vez, estão te esperando em Joinville, amiga. Deixa passar a pandemia Opa, lá vamos vai. lá, vamos lá. Pessoal, um beijão Obrigada, para todos. obrigada. Muito obrigada. Ale, uma honra. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Lu. Obrigada. Você brilha muito e vai brilhar cada vez mais. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Obrigada a todos vocês, gente, pelo carinho, pela presença. Tudo de bom para todos vocês. Um beijo Beijo. no coração. Tá. Beijo no Tchau, coração. até a Fica com próxima. Deus. Até a próxima. Obrigada. Amei, Beijo. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.